Ansiedade. A ansiedade ela é uma emoção natural do ser humano e é comum ao se enfrentar problemas no dia a dia, como no trabalho, na escola, antes de fazer alguma prova, ou diante de decisões difíceis que devem ser tomadas no dia a dia. Porém, existe a ansiedade excessiva, e essa ansiedade excessiva ela pode se tornar uma doença, ou também como é conhecida, um distúrbio de ansiedade. As pessoas que sofrem desses distúrbios sentem uma preocupação, digamos que extrema, em situações simples da rotina. E essas sensações e preocupações vêm junto com alguns sintomas físicos. Então, muitas vezes essa pessoa tem o seu dia a dia atrapalhado, interrompido por causa desse sentimento que é a ansiedade, porque tem sintomas que são muito difíceis de controlar. Então, hoje a gente vai falar sobre os tipos de ansiedade, as causas, sintomas, diagnóstico, como tratar e também como lidar melhor com essa doença. Existe uma relação muito grande entre o medo e a ansiedade, porque a ansiedade ela é muito próxima à preocupação. E a preocupação é um aspecto do medo, que é o medo de que as coisas não saiam do jeito que nós gostaríamos. O medo, ele é natural também ao ser humano e foi necessário para nossa evolução e sobrevivência, é necessário até hoje. Porém, de forma excessiva, não é saudável e nem natural. Então, o tempo prolongado de ansiedade, que é chamada ansiedade crônica, aumenta o nível de tensão e estresse interno e pode levar ao surgimento de diversos tipos de medo, como medo específico ou até mesmo medo real. Além disso, isso tudo está relacionado com o instinto de fugir ou lutar. Por quê? A ansiedade ela é um sistema, uma resposta vinda do corpo humano, do sistema nervoso. Então, ela age independente do nosso pensamento racional. É como se fosse um reflexo. Então, quando a pessoa ela fica ansiosa, é como se o corpo dela estivesse se preparando para fugir ou para lutar, como se estivesse em alguma situação de perigo. Então, ocorre a liberação de adrenalina e ocorrem algumas reações, como o aceleramento dos batimentos cardíacos, dilatação dos brônquios, diminuição do gasto de energia com outros órgãos ou partes do corpo que naquele momento não são importantes, dilatação das pupilas e aumento da liberação de glicose no sangue para dar mais energia às células. E também ocorre a liberação do cortisol nesse processo. E o cortisol pode trazer impactos bem ruins ao corpo, como o aumento da gordura corporal, inibição do muco da parede gástrica e também fadiga ao cérebro. Então, a gente vai continuar falando sobre os sintomas. Muitas pessoas acreditam que ansiedade e depressão são quadros opostos. No entanto, eles têm sintomas muito semelhantes, como medos, insônia, insegurança, dificuldades de concentração, irritabilidade, etc. Percebendo isso, dá para notar que elas podem ocorrer juntas. Um estudo que ficou conhecido como Kendall mostrou que o diagnóstico de depressão passa para ansiedade em 2% dos casos, enquanto os casos de ansiedade se tornam depressão em 24%. Uma explicação para isso é que os pensamentos negativos que o ansioso tem sobre si mesmo podem ser gatilhos para a depressão. Além disso, grande parte das pessoas com transtorno de ansiedade evitam as situações que podem desencadear sintomas, e com isso passam a viver de forma muito restrita, como não sair de casa sozinho, não participar de encontros e outros eventos sociais, ficar preocupado com tudo e acabar não fazendo nada, e por aí vai. Quanto mais a ansiedade abala a vida de uma pessoa, maior a chance dela ficar deprimida. Por fim, tanto a ansiedade quanto a depressão costumam estar ligadas à disfunção de neurotransmissores, chamados monoaminas, que englobam a serotonina. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente.
Quem sofre da síndrome do pânico sofre crises de medo agudo de modo recorrente e inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupação persistente com a possibilidade de ter novos ataques e com as consequências desses ataques, seja dificultando a rotina no dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque no coração. A fobia social é um distúrbio que é caracterizado pelo extremo desconforto e pavor com situações sociais como ambientes novos, desconhecidos e cheios de pessoas. Normalmente encontros sociais ou em falar em público e outras situações do tipo. São pessoas que ficam apavoradas com a simples ideia de ir a uma festa ou a qualquer evento social. Pessoas que de tanto medo que sentem, muitas vezes chegam a ponto de evitar todo e qualquer tipo de contato social. Esse comportamento é característico de um distúrbio conhecido como popularmente fobia social ou transtorno de ansiedade social. Bom, sobre as causas que podem levar à ansiedade, não se sabe ao certo como algumas pessoas são mais propensas a desenvolver esse problema de forma descontrolada do que outras. Alguns dos fatores que podem estar envolvidos nisso são a genética, o ambiente, como por exemplo passar por um evento traumático ou estressante, a mentalidade ou modelo de pensamento e doenças físicas. Entre essas doenças físicas podem estar relacionadas a esse problema problemas cardiovasculares, doenças hormonais, problemas respiratórios, dores crônicas, abuso de drogas como álcool ou medicações, até mesmo eventos como concussões, tumores cerebrais, excesso de cortisol pelo corpo e infecções por bactéria. Por isso é importante buscar um psiquiatra para que ele pesquise se não há causas físicas por trás do seu problema de ansiedade. A fobia é o medo persistente e irracional de um determinado objeto, animal, atividade ou situação que represente pouco ou nenhum perigo real, mas que mesmo assim provoca ansiedade extrema. A fobia não segue uma lógica propriamente dita, e a ansiedade nesses casos é incoerente com o perigo real que aquilo representa. Existem diversos tipos de fobia, como claustrofobia, aracnofobia, agorafobia, acrofobia, toque. O transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido popularmente pela sigla TOC, é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade. Sua principal característica é a presença de crises recorrentes de pensamentos obsessivos, intrusivos e, em alguns casos, comportamentos compulsivos e repetitivos. Analogicamente falando, uma pessoa com TOC é como um disco riscado, que repete sempre os mesmos passos. Pacientes com esse transtorno sofrem com imagens e pensamentos que os invadem insistentemente e muitas vezes sem que consiga controlá-los ou bloqueá-los. Para essas pessoas, a única forma de controlar esse pensamento e aliviar a ansiedade que eles provocam é por meio de rituais repetitivos, que podem muitas vezes ocupar o dia inteiro e trazer consequências negativas na vida social, profissional e pessoal. Também tem um transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno é conhecido como TEPT, que são as siglas, e ele pode ser definido como um distúrbio da ansiedade caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais. Esse quadro ocorre devido à pessoa ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que representam ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Quando ele se recorda do fato, revive o episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento e com a mesma sensação de dor e sofrimento vivido da primeira vez, essa recordação, conhecida como revivescência, desencadeia alterações neurofisiológicas e mentais. A ansiedade e seus transtornos podem causar sintomas tanto mentais quanto físicos, que atrapalham o dia a dia de diversas formas. Entre os principais sintomas psicológicos da ansiedade estão constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto de tensão,
problemas para dormir, irritabilidade, entre outros. Já os sintomas físicos estão dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração, respiração ofegante ou falta de ar, tremores nas mãos ou nas outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou cansaço, boca seca, mãos e pés frios ou suados, náusea, dor de barriga, tensão muscular, náusea, entre outros. O diagnóstico da ansiedade é feito quando o profissional começa investigando se há alguma causa física para sua ansiedade excessiva. Enquanto isso, ele também vai ter uma conversa para fazer uma análise e entender quais condições podem estar levando você a ter essa ansiedade exagerada. Existem alguns marcadores biológicos que também podem estar ligados à ansiedade, como a dosagem do cortisol, que é um hormônio importante no estresse, alterações de glicemia ou dos hormônios sexuais. E caso o médico não identifique essas causas físicas, ele pode comparar os seus sintomas com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E nisso, ele também realiza alguns exames, para excluir as possibilidades de doenças físicas. Podem ser pedidos exames como o de sangue, o de tireoide, exame físico durante a consulta, entre outros. Bom, agora falando do tratamento da ansiedade. Caso a ansiedade excessiva esteja relacionada a uma doença física, seu tratamento adequado já trará alívio dos sintomas. No entanto, se o paciente sofre de algum transtorno de ansiedade, o tratamento pode envolver diversas abordagens. Algumas delas são a psicoterapia, que é uma das mais recomendadas e famosas. A terapia com psicólogo pode ajudar o paciente a entender os fatores do dia a dia que desencadeiam sua ansiedade, reduzir seus sintomas e trabalhar os eventos que os levaram a desenvolver esse problema. Existem outros tratamentos também, como a psicanálise freudiana, a psicanálise junguiana e a lacaniana. Existe também a terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida como TCC. Ela se foca em problemas específicos e na melhor forma de saná-los. Seu principal foco está na resolução de traumas, apesar de servir para outros tipos de problema, como fobias e o tratamento de toque. Existem também tratamentos naturais para a ansiedade. Pacientes já diagnosticados com um transtorno, como o transtorno de ansiedade generalizada ou a síndrome do pânico, devem ter mudanças no seu estilo de vida que podem agir como remédios também, reduzindo a ansiedade. O psiquiatra Leonardo Maranhão indica algumas medidas a serem tomadas, como o controle da jornada de trabalho. Adultos até 50 anos não devem trabalhar mais que 40 horas por semana. E acima dessa idade é recomendado que a jornada seja reduzida para cerca de 25 horas. Investir em momentos de lazer também é muito importante para a redução da ansiedade. Ter momentos que fujam do estresse, como passeios no parque, interação com animais de estimação e viagem, são essenciais, assim como a prática de atividades físicas. De acordo com o psiquiatra, é preciso fazer exercício aeróbico pelo menos 3 vezes na semana, para que haja um efeito significativo na redução da ansiedade. A psicóloga Adriana de Araújo ressalta o efeito relaxante dessas atividades, principalmente ao mexerem com a respiração. Dar um novo foco para o corpo e a mente nos possibilita desenvolver novas formas de relaxamento e serenidade. Dieta mais natural. Incluir alimentos mais naturais como frutas, verduras e cereais ajuda não só a reduzir o número de aditivos químicos no prato, como os alimentos possuem nutrientes que podem atuar diretamente nos neurotransmissores do cérebro, substâncias que podem desencadear o bem-estar ou a ansiedade. A ansiedade tem cura? Bom, a maior parte das pessoas com ansiedade começa a se sentir melhor e retoma as suas atividades depois de algumas semanas de tratamento. Por isso, é importante procurar ajuda especializada na unidade de saúde mais próxima. O diagnóstico precoce e preciso da ansiedade, com tratamento eficaz e acompanhamento por um longo prazo, são imprescindíveis para obter melhores resultados e menores prejuízos. Complicações possíveis.
Pessoas ansiosas há muito tempo e sem tratamento podem ter uma série de problemas físicos, como dificuldade de memória, hipertensão, diabetes, gastrite nervosa, dores no corpo. Sobre a depressão, a gente vai ter um abuso de substâncias, uma insônia e outros distúrbios de sono, problemas digestivos, isolamento social, problemas nos estudos, trabalho e vida pessoal. E pode ocorrer o suicídio. Ansiedade. A ansiedade ela é uma emoção natural do ser humano e é comum ao se enfrentar problemas no dia a dia, como no trabalho, na escola, antes de fazer alguma prova, ou diante de decisões difíceis que devem ser tomadas no dia a dia. Porém, existe a ansiedade excessiva, e essa ansiedade excessiva ela pode se tornar uma doença, ou também como é conhecida.